Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast História em Movimento e eu tenho o prazer de receber uma pessoa que é muito querida, uma parceira já há muito tempo que eu já conheço o trabalho dela. Ela que não é, eu disse aqui, uma maquiadora só, uma artista da beleza. Cláudia Zani! Como vai, Cláudia? Tudo bem com você? Olá, tudo bem, Johnny? Tudo ótimo, graças a Deus comigo, viu? Cláudia, me explica essa história de artista da beleza, porque eu achei isso muito bonito. Hein? Todos nós maquiadores que cuidamos da beleza, né, do outro, né, nós nos doamos pro outro, né, e transformamos ali, na medida do possível, dentro do que a pessoa espera, a vida da outra pessoa. Então nós somos artistas, né? Artistas da beleza, é isso, né, gente? Cláudia, minha mãe está brigando comigo porque ela falou que eu tenho que me maquiar agora, porque eu estou aqui no podcast, eu não tenho esse costume. Quais são as dicas? Beijo, viu, Beijo, Val? mãe. Beijo, Val. E dona você Val. está certíssima, viu, dona Olha Val? só. Certíssima. Por isso que eu amo sua mãe, viu? Maquiagem para homens. Um homem quer fazer um podcast. O que fazer? Você sabe que a maioria dos meus apresentadores, eu falo meus apresentadores, tá, gente? Porque Quem eu são? sou Quem são, maquiadora. Cláudia? Cite três, pelo menos. Bom, atualmente eu tenho contrato com o Raul Gil, que eu já estou com ele há 13 anos, né? Nossa, muito tempo. 13 anos, uma vida. Com o Edu Guedes. E tem outras pessoas aí que já passaram aí, Thiago Abravanel, que ainda faço muito trabalho com ele, né? E tem Luiz Ricardo, tem, enfim. Nosso eterno Bozo, né? Beijo pra eles, tô com saudade deles também. E assim, eu acho que a maquiagem de homem, muita gente fala assim, nossa, a maquiagem de homem é fácil. Mas a maquiagem de homem, ela é mais difícil do que a de mulher, você sabia disso? Por quê, Cláudia? Porque homem, ele quer estar bonito, com aparência bonita, mas não quer aparentar estar maquiado. É verdade, hein? Não é? Confesso que eu achei estranho com a cara Não maquiada. é? Então, pois é. Só que você quer estar com uma pele bonita, quer estar sem brilho. Você consegue fazer isso. A pessoa não parece estar maquiada, mas ela está maquiada. Ela está maquiada. Você está vendo? E não tem pessoal? nada demais em homem estar maquiado, tá, gente? Isso não tem nada a ver com... Tá vendo? O homem maquiado. Quebrar esses rótulos aí, esses preconceitos. Você já viu em algum rótulo de maquiagem escrito lá maquiagem pra mulher? Não me lembro. Pode procurar. Você não vai achar. Não tem. Rola um machismo, você acha assim? Rola. Cláudia? Mas isso é cultural, né? É cultural. A gente vem quebrando essa cultura machista. E isso veio da nossa educação. Isso não é só o homem. A mulher também muitas vezes é machista. Né? Às vezes se o homem chegar e falar assim, nossa, eu queria passar uma maquiagem pra gravar um podcast, você chega às vezes pra sua mulher... Acho que o Raul Gil tá te ligando. Só um pouquinho, tá? O telefone não para. Não, imagino, nossa. E às vezes a própria mulher tem essa questão, sabe? Não, maquiagem, homem com maquiagem já tem esse preconceito, né? Mas isso foi incluído na nossa educação, isso veio lá de trás. Enfim, em algum momento entrou esse machismo, porque você sabe que a maquiagem lá atrás, na história, já que a gente fala sempre de história aqui no seu programa. História. Olha só, olha como a história realmente se movimenta. Cultura. Começou os homens, antigamente os homens, né, da realeza, eles se maquiavam. E era normal. E era normal. Eles usavam salto, e era normal. Eles usavam saias e era normal. Por que hoje isso não é normal? É verdade, hein? Não é? Em que momento que entrou isso como... Um tabu, né? Exatamente. Rotulando o que era roupa de mulher e de homem, né? Entendi. Isso não tem a ver com a sexualidade, não tem a ver com as escolhas, não tem a ver com nada. Tem a ver só com esse conceito aí que as pessoas criaram. E fala aí, Cláudia, quanto mais gente se maquiar, é melhor, pô, você vai ter mais clientes. Mais Com gente certeza, quanto mais Por que gente não? tiver essa consciência da maquiagem, que eu falo que a maquiagem é uma consciência que você precisa. Então, Cláudia, mais e cliente. além, obviamente, do seu trabalho com maquiagem, você tem um programa também. Tem um Conta pra programa. gente sobre esse programa. Tem um programa que é um pouquinho parecido com o seu, assim, porque é sobre histórias, viu? Então é sobre histórias de pessoas que inspiram. Por quê? Muitas vezes a gente conhece um artista, a gente conhece uma pessoa que chegou a algum lugar, a um cargo de confiança, a um determinado ponto da vida, e a gente não sabe como que essa pessoa começou. Porque a gente não tem noção de como tudo que aquela pessoa passou, das etapas que aquela pessoa passou para chegar até ali. Então, o meu programa é sobre isso. Ele se chama Além da Make, tá? Embora seja um programa de uma maquiadora, mas como trabalhei muito com bastidores, e trabalho muito com bastidores até hoje, eu senti essa necessidade
Então, quando eu fui convidada para fazer esse programa, eu falei, não, a gente tem que falar não sobre dicas de maquiagem, não sobre histórias das pessoas. Cada pessoa por trás daquela maquiagem, por trás daquele personagem, por trás daquela, enfim, daquele padrão que a pessoa se transformou. Tem uma história ali, Tem uma história. Então, são histórias que inspiram. Nós somos movidos a histórias, né? Pessoas que inspiram sonhos. Então, é sobre isso. O programa é sobre isso. Esse programa, Cláudia, nós estamos aqui já perto do Dia das Mães. Vocês já devem estar pensando no presente da sua mamãe, no almoço, no domingo. E a Cláudia ela falou que ela conta a história das pessoas. Eu quero hoje que ela conte a história dela, porque ela é uma mulher empreendedora, uma mulher poderosa, que agora tem a maquiagem, tem o programa, tem vários compromissos. É uma empreendedora e isso é muito importante, porque o relato da Cláudia provavelmente pode inspirar outras mulheres, outras mães solteiras até, que estão sozinhas, não tem emprego, mães precisam empreender, precisam fazer alguma coisa. E Cláudia, eu quero que você conte pra gente lá no início. Hoje que a gente vê a Cláudia apresentando, a Cláudia no Raul Gil e tal, mas como foi lá no início, quando você talvez começou dentro desse mercado, começou a empreender dentro desse mercado? Eu acho que eu sempre tive um pouquinho de veia empreendedora, né? Mas, assim, gente, trabalhei... o mundo da beleza, na verdade, acho que já veio na minha veia, né? Porque minha mãe é cabeleireira, então ela sempre foi desse meio da beleza, minhas tias, mas nunca da maquiagem em si. Então, sua mãe já se virava já sozinha? Assim. Não, ela não se virava, ela já fazia, ela já era cabeleireira, ela trabalhava em salões meio famosos da época. Enfim, ela trabalhava em alguns salões, né? E aí quando minha irmã nasceu, eu sou mais velha, nós somos em 3, eu sou mais velha, minha irmã nasceu, ela optou por parar de trabalhar nos salões onde ela trabalhava e começou a trabalhar em casa, né? Abri um salãozinho dela em casa e foi aí que eu, querendo ou não, eu fui ficando mais próxima. Eu era mais velha, então eu tinha que ajudar, eu ajudava. No começo, assim, eu sempre gostei, mas aí foi entrando a adolescência, eu falei, porque salão, gente, salão, vou te falar. Trabalhar em salão é judiado, porque a gente não tem horário, a gente cuida das pessoas, mas a gente não se cuida. Você já trabalhava no salão. Aí eu comecei a ajudá-la, né? Então eu trabalhei muito tempo com ela. Aí na adolescência eu falei, não, eu não quero isso pra mim, eu quero trabalhar em escritório de segunda a sexta, quero ter o meu horário, aquela coisa, né? Entendi. Salário, rebelde, férias. É isso que eu quero. E fui, porque eu acho assim, quando a gente acredita numa coisa, a gente tem que ir fazer, né? E fui com 14 anos, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar na Caixa Econômica. Longa história, viu, gente? Eu inventei que eu queria trabalhar, aí eu fui atrás, sempre fui assim, meio decidido. Eu acho que a gente tem que decidir que a gente quer uma coisa, tem que ir atrás, porque não adianta a gente ter um sonho e falar assim, não, eu vou aguardar cair do céu. Não cai. Você trabalha por isso. A gente tem que correr atrás. Claro, se você quiser colocar o celular aqui no cantinho, tem muita... Pessoal, o celular da Cláudia não para. Então, fica por aí pra não atrapalhar. Já deu uma bronca, você tá vendo, jamais, já deu uma Cláudia, bronca jamais. Aqui neste exato momento, eu quero muito ouvir a sua história. Você disse que entrou na Caixa Econômica Federal. Aí trabalhei na Caixa Econômica. Qual era o seu cargo na Caixa? Eu entrei como menor aprendiz, né? Certo, porque na época, 14 anos, imagina. Você tava feliz ali? Tava ótimo, porque eu entrei, aí comecei a fazendo menor aprendiz, você faz alguns trabalhos pequenos, né? Porque eram 4 horas de trabalho e tal. Mas eu comecei a adquirir responsabilidades lá dentro. Tanto que tinha setores que rodavam, tipo, comigo como responsável, né? Você nem pensava em maquiagem nessa época? Pensava, porque eu sempre pensei em maquiagem. Eu sempre fui a louca da maquiagem. Então, assim, e isso instintivamente. Mas você não queria, meio que instinto, naquele sabe? momento, trabalhar... Trabalhar com maquiagem. Eu não me via naquele momento trabalhando com maquiagem. Certo. Né? Eu gostava. Eu já me maquiava sozinha, eu já me virava, já maquiava clientes da minha mãe, mas eu não me via trabalhando com maquiagem em si naquele momento, pelo menos. Acho que nós temos... Quantos anos você tinha? 14. 14 anos. 14. 14 anos. Então trabalhei na Caixa Econômica, depois de lá eu saí com uma proposta para ir
ABCIP, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é uma associação que é de todos os diretores dos bancos, diretores e presidentes de todos os bancos, onde eles se reúnem para decidir o índice de poupança, índice de taxa de juros, índice de várias coisas. E eu fui trabalhar neste lugar. Legal. Sempre fui mais ambiciosa, né? Eu fui indo. Então, eu trabalhei lá como secretária lá um tempo, entrei como recepcionista, trabalhei como secretária, saí de lá como secretária. E o que sua mãe achava disso na época? Achar de eu querer trabalhar ou do que? Você tá no banco, você não querer estar ali no salão. Foi tudo bem? Ou ela falou, poxa, precisava da sua Não, ajuda? no começo ela ficou meio chateada, né? Porque porque, poxa, não quer trabalhar aqui, mas o que eu queria? Eu queria, sei lá, eu queria acho que conhecer novos ares, né? A gente tem que conhecer, tem que entender para saber onde é o nosso lugar, né? Sim. Então, eu queria isso, eu queria ter essa oportunidade. E não vou falar que eu não gostei, eu gosto dessa área também. Esse mundo corporativo. Gosto, mas assim, eu acho que foi até aquele momento. Acho que nós mulheres vai tendo fases na vida, né? Sim. Tendo fases. E assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço, me dedico. Então, acho que teve um momento que eu falei, não, agora eu quero empreender. Foi quando eu saí, isso eu ainda era também adolescente, eu saí. E vou montar uma empresa, eu tava estudando tradução e interpretação, e eu achava que eu queria trabalhar com isso. Então eu falei assim, vou montar um escritório de fazer tradutor e intérprete. Sim, entendi. E eu queria trabalhar com isso. Só que eu tava no segundo ano, assim, nova ainda, né? Cheia de sonhos, achando que tudo é fácil, né? E não é tão fácil a vida, né, gente? Mas tava no meu momento ali de ir atrás do que eu achava que era válido naquele momento. E tinha o suporte dos pais ainda, então dava para eu fazer tudo isso, né? E daí eu resolvi abrir uma empresa, eu com uma amiga da faculdade, para pegar esses trabalhos de tradução, de interpretação, de tradução simultânea, que é essa de traduzir, por exemplo, você tá falando em inglês aí, eu ficar traduzindo, isso daí eu ainda não tinha essa experiência para fazer, mas era uma intenção de eu trabalhar com isso. Enfim. Aí, na verdade, conheci meu primeiro marido, aí casei, tive filho, aí não finalizei a faculdade. Falei, bom, aí nisso eu estava trabalhando com ele, na parte de corretagem de seguros. Surgiu uma proposta para eu trabalhar no Bradesco com seguros. Trabalhei no Bradesco. Então, olha só, desculpa. Olha só, muita coisa, gente. Hoje você vê a Cláudia, o Raul Gil, mas você não sabe o quanto que ela trabalhou, a estrada ali que ela trilhou e o quanto, de repente, tudo isso contribuiu para você chegar onde você está hoje, entendeu? Sim. O mundo corporativo, as reuniões, a disciplina, e você foi, acho que, absorvendo um pouquinho de tudo isso. Tudo. Porque tudo é válido, né? Tudo é um aprendizado, né? Nada é por um acaso. E aí trabalhei no Bradesco um tempo, enfim. Aí trabalhando no Bradesco nasceu minha segunda filha. E eu tive que optar por parar de trabalhar, porque ela, nenzinha, ela tava com uns probleminhas de saúde, assim, respiração. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que optar, né? Então eu vou ter que ficar em casa com ela. Mas eu sempre fui muito eu nunca fui a pessoa de ficar em casa. Você não parava. Essa que é a verdade. Então, assim, eu falei, bom, já que eu tô em casa, aí onde eu voltei pra minha veia artística aí da maquiagem, né? Eu falei, já que eu tô em casa, então eu vou fazer um curso. Eu falei, já vou garantir. Uma hora pode ser que eu use pra alguma coisa. Eu falei, vou fazer um curso de cabeleireira. Porque até então eu sabia fazer, mas eu não tinha diploma, porque eu ajudava a minha mãe. Falei, vou fazer um curso de cabeleireira, pode me servir para alguma coisa. Ou não, eu faço só em casa, para mim mesmo, para todo mundo, já fazia mesmo. Tá bom, fui fazer. Aí, indo fazer o curso seria 1 ano de curso, né? Fiz em 2 meses. O que aconteceu? Eu cheguei lá, eu já sabia fazer muito mais até do que muitas mais pessoas. Do que o professor. Quase isso, eu tava ali com o professor, entendeu? Eu tava ali. Cláudia quase falou, professor, posso ir aí? Quase falei pra ele, não, mas eu sempre fui muito assim, mas eu gosto de fazer dessa forma. Não, mas tem que fazer. Não, mas eu. Até porque você tinha uma experiência Porque eu tinha uma experiência, eu sabia o que dava certo, entendeu? E aí, o que aconteceu? Em 2 meses, eu fui acumulando, começando a ter
lista de clientes, marcando porque queria ir comigo, com a aluna, imagina. Cabelo, né? Cabelo. Maquiagem. Aí, já vou te entrar agora na maquiagem. Aí, o que a dona do salão falou? Ela tinha um salão e tinha a escola. Ela me chamou e falou, Cláudia, eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, tá. Ela falou, olha, você tá tendo lista de espera de cliente. Não dá pra ter agenda com aluno. Olha só, Cláudia, que chato, né, gente? Não dá pra ter. De espera já. Não dá pra ter agenda com aluno, porque assim, eles não queriam mais ir no salão, porque sabia que eu fazia que nem uma profissional do salão, você entendeu? Entendi. Então, pra ela não era vantagem, né? Aluno, pra você ter ideia, eles pagam tipo R$1, R$2, é coisa. Na época, né? Que é uma escola. Que na verdade, é só um incentivo. Entendi. Ali. É uma escola. Então, tem que ir pessoas, por isso que eles cobram barato. Que a pessoa pode errar. A pessoa aprender, porque pode errar. Então você tem que ter consciência. Né? Aí a pessoa vai quer ir só com uma pessoa que já sabe. E suas colegas não ficavam com inveja? Ah, que exibida! Não, mas gente, não é exibida. Tô brincando, claro. Então, aí ela me chamou, me propôs. Aí ela falou assim: vamos fazer o seguinte: eu te antecipo o seu diploma, que seria em 1 ano. A gente faz as provas todas agora. Só que daí você trabalha comigo. Pode ser? Com salário, vou te dar ajuda de custo, você vai ter comissão, tudo como profissional. Realmente, eu falei, tá bom, pode ser, né? Ou seja, né, eu não fiquei muito tempo em casa, você tá vendo, né? Parei por causa da filha, mas fiquei um tempinho, só 1 aninho, nem foi 1 aninho, né, que eu fiquei. E eu vejo uma coisa, Cláudia, me corrija se eu estiver errado. Você trabalhava ali com a sua mãe no salão, e aí você sai, banco e não faz várias. Você dá uma volta e volta lá. Volta ali onde você começou. Eu acho bonito isso, fazer esse processo, porque diz muito sobre quem é você, diz muito sobre a sua história. E você teve essa experiência de buscar uma outra coisa. Eu poderia ficar com essa frustração de falar assim, não, mas eu queria trabalhar num banco. Hoje eu sei que eu amei a fase que eu trabalhei no banco, gosto, tudo, mas não é pra mim ficar presa ali, ficar assalariada com aquele salário fixo. Hoje eu tenho uma outra visão, né, do que eu quero pra mim. Uma liberdade. Não que eu não tenha ficado como CLT, porque eu cheguei na SBT e fiquei como CLT, né? Sim. Então, mas eu acho que é diferente. Aí eu vou explicar. E você... Acho que é diferente. E é importante a gente destacar também que esse programa é pra você, principalmente para as mulheres, mas pra você mamãe. Você era uma mamãe. Quando eu entrei na SBT, eu tinha 3. O meu pequeno tinha 1 ano e meio. E nesse momento da escola, você tinha... 2 filhas. E já tinha que dividir, porque você ser mãe, cuidar de um bebê e ter um trabalho... Aí eu vou e me enfio no salão, né? Porque salão você não tem muito horário, né? Certo. Então imagina. Quero da dona da escola. Quero da dona da escola. Aí tá, fui trabalhar em salão, amo o ambiente de salão, só que tem essa coisa, essa questão. Você não tem horário. Infelizmente é isso, você não tem horário, não tem vida. Não tem vida, você não tem feriado, você não tem... Final de ano é aquela loucura, você sempre é a última a chegar, porque você chega meia-noite no lugar, 10 para meia-noite, e ainda toda desarrumada se bobear, porque você passa correndo em casa, sabe? Aquela coisa. Então, fiquei com essa pessoa aí quase 1 ano, aí fui trabalhar num outro salão, tinha uma proposta para trabalhar num outro salão, fui trabalhar num outro salão. Depois fui sócia de 2 salões. Nessa segunda sociedade, eu já estava desfazendo meio que a sociedade com a sócia e tal, enfim. Tive até uns grandes problemas com ela. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer um maquiador, que é um grande amigo meu, Billy, que está lá em João Pessoa. Billy, beijo para você. E ele foi me ajudar para fazer uns trabalhos lá, porque onde eu comecei com maquiagem? Calma aí. Nessa escola onde ela me propôs para trabalhar, logo em seguida ela falou, você maquia? E eu sempre ousada, né? Falei, maquio. Ela falou, não, porque a gente vai ter um curso. Eu falei, bom, eu faço o curso também com ele para eu poder ter o diploma. Esperta, né? Mas eu realmente maquiava, tá, gente? Não era... Mas não maquiava, assim, profissionalmente, você mas maquiava. Mais do que o professor. Mas não, também não, né? Mas sabia, tá? Em 2 meses você já pegou o diploma. Aí eu fiz o curso, tanto que ele falava alguma coisa, as pessoas ficavam lá, tipo, horas, eu ia lá e pumba, já fazia. Mas não porque eu era mais que ninguém, gente, é porque eu gostava, realmente acho que isso estava na minha veia, né, isso
Ô, Cláudia, você acha, desculpa te interromper, que sua mãe foi sua grande professora, assim, na vida? Eu acho que foi minha grande inspiração. Sua grande inspiração, até pra você já ter esse domínio, assim, entendeu? Ela nunca maquiou. Minha mãe não gosta nem de maquiar, nem se maquiar. Entendi. Às vezes eu pego ela e falo, mamãe, vai fazer maquiagem. Mas ela não gosta. Mas eu acho que a minha inspiração com relação a isso, acho que veio até lá de trás, com relação à maquiagem, com relação a se arrumar, a se impor como mulher, eu acho, sabia? Acho que é a minha avó. Eu perdi minha avó muito cedo, ela morreu com 51 anos, ela teve um derrame, eu estava com ela, né? E ela era muito... Minha avó era uma pastora da Igreja Batista, você imagina. Só que ela era uma pessoa muito vaidosa. Então, assim, ela sempre estava muito bem arrumada, ela sempre estava com as unhas pintadas, ela sempre estava... E isso, imagina isso eu tô falando há 40 anos atrás. Nossa, muita gente... Como que não era visto isso há 40 anos atrás? Sim. Né? Bom, hoje a gente fala de né? empoderamento, a gente fala, mas antigamente isso, imagina... Hoje ainda as pessoas julgam, você imagina antigamente. E ela não tinha esse medo de ser julgada, né? Então eu acho que eu me inspirei muito nela, isso. Porque ela não tinha esse medo de ser julgada. Pelo que as pessoas pensam ou por rótulos que as pessoas colocam. Que né? bacana. Então acho que isso me inspirou muito. Tanto que minha mãe sempre quando brigava, falava, você me parece muito com a sua avó. Porque você sua avó maquiava. Mas minha avó, não, ela não maquiava. Sua avó também não maquiava? Não, ela se maquiava. Mas ela era uma pessoa muito vaidosa. Ela sempre teve essa questão de... Uma referência. Foi uma referência, né? Uma pessoa que mostrava uma força que... ela tinha filhos só homens, só tinha filho homens, sim, né? E o marido, imagina, meu avô era militar. Então, você imagina isso pra época, né? Quantas coisas que minha avó não quebrou, que ela teve que vencer, né? Tantas coisas que... exatamente. Minha avó dirigia, minha avó... Então, assim, ela era muito à frente do tempo dela. Eu falo que ela era assim... Isso reverberou em você, né? Eu acho que sim. Você já começou a fazer o curso também de maquiagem. Que daí eu já fiz o curso de maquiagem. Nisso eu comecei a trabalhar, né? Tanto que daí depois eu fui para outro salão, fazia cabelo e maquiagem. Fui para outro salão, fazia cabelo e maquiagem. Eu comecei a gostar muito, né? Eu já gostava muito de maquiagem, mas em mim. Mas comecei a gostar muito. Aí comecei a estudar muito a questão da maquiagem, né? Porque eu acho que é muito estudo, viu, gente? Não é uma coisa que você faz um curso, simplesmente é isso para sempre. Não. Você estuda até hoje. A gente estuda. Ainda mais agora com a internet, né? Porque chega tudo muito rápido. Né? A informação chega muito rápido. Antes as pessoas esperavam uma tendência sair lá fora. Até chegar aqui no Brasil demorava um certo tempo. Até chegar uma maquiagem importada aqui. Se a gente quisesse, quando eu comecei a maquiar, se você quisesse uma maquiagem importada, ou tinha que alguém trazer de fora, né? Ou você achava em algumas lojas assim, mas caríssimos. Hoje em dia a gente tem acesso... Você entra na internet e você encomenda. Isso é um entendeu? mercado muito aquecido, né, Cláudia? O mercado da beleza, de produtos... E é o que você falou, né? Nós temos mais facilidade hoje de acesso. Sim. Né? Porque quando você, nessa época que você estava começando, era mais complicado. Sim, era mais, não tinha internet, né? Começou a internet naquele tempo. Você lembra? A internet de escada. Sim, era esperando, né? Às vezes a gente não conseguia entrar. Nessa época, ele também. Só ele lembra, né? Você não. Entendi a história, né? Era pequenininho. Tá. Então é isso. Hoje a gente tem muito mais acesso. Hoje é muito mais fácil a gente se atualizar. Eu acho que o mercado da beleza, o mercado da maquiagem é um mercado muito... Tem lugar para todo mundo. Você entendeu? Então, se eu acho um que homem assim, quiser ser maquiador... Ele pode. Ele pode. Ele pode. Eu já te falei, não existe regras, não existe preconceito. O preconceito tá na cabeça da gente. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que quebrar esse tabu. Isso que você falou. O preconceito está na cabeça está da na gente. Cabeça. E eu confesso para você, Cláudia, que existem preconceitos que inconscientemente eu reproduzo. É o que eu tô falando. E aí por eu tenho conta que da nossa da nossa cultura machista. Policiar, não é culpa entendeu? do pai, da mãe, não é culpa de ninguém. É uma cultura que veio vindo embutida, né? Essas canecas que vocês estão vendo aqui é da empresa Dix Personalizados. Se vocês Que gostaram... eu amo as canecas. Você sabe que as canecas do meu programa também né, da gente? É verdade. Então vocês podem, se quiserem, né, só entrar em contato. Cláudia, legal. Aí você já bem estabelecida, já maquiando, e aí quando que você falou assim, cara, eu sei maquiar e eu vou correr atrás pra mim. Quando eu tava maquiando, que eu entrei na segunda sociedade, que eu te falei que não tava muito bem essa questão da sociedade e tal,
E eu conheci esse maquiador, o Billy. Ele foi trabalhar comigo, a princípio como freelance, para fazer quando tinha bastante maquiagem, porque eu era a única que maquiava no salão. Tinha mais cabeleireiros, mas eu era a única que maquiava. E aí ele ia me ajudar na questão da maquiagem. Teve uma época que ele saiu do SBT, que até então ele era funcionário lá. Aí ele saiu, aí ele ficou um tempo trabalhando comigo lá, uns meses. Aí eles chamaram ele novamente, ele voltou, acabou voltando. E quando ele voltou, passou assim, uma semana, ele me ligou. Cláudia, tem uma vaga aqui, a vaga é pra você. Aí eu falei, como assim? Falei, Billy, não tem como, eu tenho salão, eu tenho filho. Olha só como a gente põe empecilho na gente mesmo, né? Falei, eu tenho filho, eu tenho casa, não tem como trabalhar fixo aí, né? Aí ele falou, faz o seguinte, vem fazer a entrevista, faz o teste, aí você vê o que você acha. Pra ser maquiadora do SBT. A vaga era pra cabeleireira. Cabeleireira. Na cabeleireira. E acabei ficando como cabeleireira e maquiadora. Eu tinha 2 funções lá. Vem e vê o que você acha. Aí eu fui, fiz o teste. Passei. Aí nisso a minha supervisora na época, a Raquel. Aí ela falou assim, olha, eu preciso que você comece então amanhã, você já leva os documentos. Nossa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei pra ela, não tem como eu começar amanhã. Olha só, hein? Falei, não dá pra eu começar amanhã. Vou te explicar, eu tenho salão. Então, assim, eu preciso cumprir minha agenda essa semana e preciso avisar as pessoas. Ver o que eu vou fazer. Eu tenho agenda no final de semana, eu tenho agenda essa semana. Como que eu vou me comprometer aqui e largar, né, as pessoas? Ô, Cláudia, você nem imaginava trabalhar no mundo artístico, então? Não. Nunca foi meu projeto de vida. Falar, não, eu quero trabalhar no mundo artístico. Nunca foi. Entendi. Aconteceu. As circunstâncias. Aconteceu. Aí eu fui trabalhar com eu falei pra ela, bom, ela falou, te dou então uma semana. Segunda-feira, isso era uma segunda-feira. Ela falou, então segunda-feira que vem, você tem que levar seus documentos. Se você não levar esses documentos, eu vou entender que você não quer. E ela gostou mesmo de você. Que ela poderia olhar e falar, não. Então... Não, tem gente aí querendo, né? Exatamente. Poder falar, minha filha, vai procurar essa deu turma. Uma semana, e falou, olha, vai lá. Resolve. Aí eu peguei e falei, bom, entreguei nas mãos de Deus também, né? Falei, se tiver que ser minha vaga, vai ser. Se não tiver, né? Aí fui, ainda conversei com meu ex-marido, ele falou assim, olha... Falei, ficou meio assim, e as crianças lá tem... não tinha horário fixo, né? Porque trabalhar no SBT era por escala, a gente trabalhava. Podia ser um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite, enfim. Ai, como é que vai fazer? Eu falei, mas a gente tava numa situação meio apertada, sabe? Ele tava desempregado. Aí eu falei assim, de repente, só pra dar uma... E era uma grana legal pra época, assim? Não era uma grana legal, porque assim, não é... Hoje em dia, não vejo como uma grana... Mas era um valor que pelo menos me ajudaria muito naquele momento, né? E fora os benefícios, né? Porque quando a gente tem filho, a gente pensa também nos planos de saúde, a gente pensa que pra ficar doente, né? Sim. Então, nessa parte, o SBT ele tem um suporte muito grande, né? A gente tinha um plano de saúde incrível. Então, assim, e abrangia todo mundo. Então, eu falei, vamos tentar, eu vou entrar, eu vou ver. Pode ser que eu nem fique lá um ano. Eu falei, pode ser que eu não fique um ano. Entendeu? A minha meta era ficar 5 só. Não, imagina. Eu falei, eu fico ali uns 2, 3 aninhos, 5 no máximo, vamos ver. E aí a gente vai realocando a vida. Hoje olhando pra essa Cláudia, falando, eu vou ficar um ano. Eu falei, pode ser que eu nem fique um ano, vai saber, né? A gente não sabe como é empresa grande, né? Assim, eu falei, pode ser que eu nem fique um ano e tal. Enfim. E fiquei 14 anos. 14! Fiquei 14 anos como CLT no SBT. Mas eu vou te dizer, eu acho que foi uma escola pra mim, assim. Eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito lá dentro. Muita coisa que nenhuma escola, acho que ensinaria. Que legal, Cláudia. Hoje você não é mais CLT. Não sou mais CLT. Hoje em dia eu sou PJ, né? Hoje eu tenho autonomia meu horário, minha vida. Porque eu fiquei esses 14 anos e eu sempre tive essa intenção. Depois dos 10 anos que eu já estava lá, eu já estava com essa coisa. Eu vou ficar só mais 6 meses. Só mais 6 meses. Mas o que acontece? Você já cria vínculos, né? Sim. Você cria vínculos, você fica naquela zona de conforto. Porque você fala, nossa, eu vou sair, como é que eu vou fazer com o plano de saúde para todo mundo? Como é que eu vou fazer? Hoje em dia eu tenho 4 filhos. Sim, né? Você sentiu um pouco de medo. E é natural. E é natural. Quando você saiu do CLT pro PJ. Sim, porque querendo ou não, por exemplo, na pandemia,
eu fiquei 1 ano praticamente em casa e recebendo. Eu tava em casa, porque eles pararam tudo, né? Então, você tem esse receio. Só que o que aconteceu na pandemia, quando veio a pandemia? Eu tirei da gaveta tudo que eu tinha já projetado. Eu queria ter um curso, eu queria montar um curso, eu queria ter linha de produtos, eu queria fazer editoriais. Eu fiz tudo isso na pandemia. A Cláudia não para, ela não para, ela tá na pandemia. Eu falei assim, eu tô em casa. A cabeça dela estava pensando. Porque o que acontece? Para pra pensar. Quando começou a pandemia, a gente não imaginou que ia ficar tanto tempo assim. Não. Isolado. Quase né? 3 anos, né? Então, a gente não imaginou que isso fosse perdurar tanto tempo. E o primeiro mês é aquela coisa, você quer pôr a casa em ordem, né? Então você tira tudo do lugar, isso é coisa de mãe, de dona de casa, você quer pôr tudo em ordem. Aí você vai. E eu fazia. O que aconteceu? Eu trabalhava 6 vezes na semana e folgava 1, né? No final de semana. Geralmente eu folgava de sábado e domingo eu ia pra lá. Por quê? Porque sábado eu fazia casamento. Porque eu comecei a fazer casamentos. Então todo sábado eu tinha casamento. Quando começou a pandemia, eu tinha casamento praticamente o ano inteiro. Começou a cancelar. Aquilo foi me dando um desespero. Obviamente que você já tinha se calculado considerando aqueles valores. Exatamente, ali. A gente não imagina que isso vai acontecer. E cancelar 1 é uma coisa, cancelar 2 é outra. E quando cancela tudo? Você ainda era CLT. Eu era CLT, mas eu tinha casamentos todo sábado. Todo sábado, às vezes eu tinha sexta e sábado, às vezes eu tinha sexta, sábado e domingo. Quase híbrida, né? CLT, mas você também fazia exatamente, por isso que eu te falo que o CLT é diferente do corporativo. Que né? não era um contrato de exclusividade. Assim, eu tinha que cumprir lá 7 horas trabalhadas. Mas podia trabalhar fora. Mas eu podia trabalhar fora. E como a minha escala era flexível, eu conseguia sempre entrar num acordo com relação ao horário com a minha chefia, entendeu? E quando foi que virou a chave de CLT para PJ? Foi depois da pandemia. Depois da pandemia. Eu já estava, quando começou a voltar, todo mundo começou a voltar a trabalhar, o chefe falou, vai começar a voltar, tal. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir conciliar tudo isso? E eu já estava no Edu Guedes. Isso é segredo, né, gente? Eu já estava... Spoiler aqui! Tava na pandemia, eu já estava... Mas assim, eu só expus depois que eu saí realmente. E porque eu tive essa proposta, ele estava gravando na pandemia e a SBT não tinha voltado ainda. Um abraço pro Edu Guedes, é nóis, Edu Guedes. Quiser, o convite já tá aqui. Quiser vir aqui contar a sua história. Ele tem muita história, viu? Ele tem muita história. E aí o que aconteceu? Eu entreguei, sabe? Acho que vocês são de uma família que são no meio evangélico, então vocês entendem o que eu tô falando. E acho que muita gente também compreende isso. Eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, eu quero sair, mas que seja no momento que tiver que ser. Sair do SBT como CLT. Entendi. Porque... Então, por quê? Porque, assim, eu tinha aquele receio de sair... A gente tem esse receio de sair e quebrar a cara e não dar certo. Fala, poxa, eu já tava lá, eu tava 14 anos, tava numa empresa, né, de grande porte. Eu já tava... Bem estabelecido, né? Você estava estabilizado ali, né? Era um momento... Talvez eu ficasse ali até, que nem o pessoal dizia, nossa, eu achava que você ia ficar até se aposentar lá. Porque eu já tinha muito, ainda estava num ambiente ali que eu já estava... Mas eu não estava mais feliz de ficar ali presa. Eu queria mais coisas, né? Eu queria ter tempo para fazer editoriais, eu queria ter tempo para de repente, pegar coisas em cinema, que daí, de repente, eu tenho que viajar, Só que eu não podia fazer isso. Né? Eu fechava algumas coisas que estavam no meu limite. Eu já não conseguia mais ficar só nisso. Ser a protagonista da sua história. Exatamente. Eu queria ser protagonista. Aí eu falei, entreguei na mão de Deus, continuei fazendo as minhas coisas. Quando eu comecei a fazer as coisas na pandemia, até deram um puxão de orelha, sabe? Coordenação do SBT. Porque como que você tá parado? Como que você tá em casa e fazendo as coisas? Só que eu não tava fazendo coisas com fins lucrativos. A única coisa que eu fiz com fins lucrativos foi um curso online. Sim. E até aí... Você produziu o curso? Eu produzi e vendi o curso na pandemia. Online, de maquiagem. E os editoriais, que na verdade foram todos com parcerias, né? Então, pra você ver, quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz. A Cláudia em casa é um perigo. Eu sou um perigo. Eu estava em casa e aí eu estava em casa, eu fico pensando demais e aí vai.
Não pode me deixar muito quieta, entendeu? Cláudia, pelo que eu entendi, você... Obviamente você é muito grata ao período que você trabalhou no SBT. Sim, sou muito grata, foi uma escola. Mas você já queria galgar Chegou um momento que eu já novos queria. voos, novos caminhos, e você mudou. Os 5 anos demorou um pouquinho, entendeu? Mas eu... Mudou para pessoa jurídica. Sim. Hoje você faz a sua agenda, é isso? Hoje eu faço a minha agenda. Eu programo a minha agenda do jeito que eu quero trabalhar, do jeito... Se eu quero... esse final de semana eu quero viajar. Eu viajo. Isso eu não conseguia fazer com CLT no SBT. Por quê? Eu folgava uma vez na semana. Tempo com os filhos também. Entendeu? Hoje em dia, se eu quero... eu tenho uma coisa importante para fazer com os filhos, na escola. Eu não quero trabalhar nesse dia. Eu posso me dar ao luxo de escolher isso, de optar por isso. Mas, obviamente, né? Lembrando sempre que não foi do dia pra noite. Não, olha só, 14 olha essa história. anos. Não, e antes dos 14 anos, fora tudo que você viveu. E já tá linkado com a minha próxima pergunta. Eu tenho a minha colinha aqui, ó, porque senão... Se ele deixar, eu fico falando, viu, gente? Eu fico falando. Cláudia, como eu disse, o programa é pra mulheres, pra mães também. Sim. Que querem empreender, que não necessariamente seja no ramo da maquiagem, mas você tem uma experiência já, hoje você é uma empreendedora. Quais dicas que você daria hoje para uma mulher que quer empreender? Seja, enfim, na área do alimento, seja na área da beleza. Eu acho que é não ter medo de ir atrás do que você quer. Sim. Né? Porque é o que eu falei aqui até no começo. Eu falei, não cai do céu. Se você ficar em casa esperando, o que será que eu faço? Não, é isso que você quer? Procura. Hoje em dia a gente tem internet para isso, sabe? Procura alguma coisa que você se identifique. E vai atrás, não é difícil, né? Não é fácil, não vai cair do céu, mas assim, não é difícil de você conseguir as coisas hoje. Então eu acho que você tem que ter objetivo e tem que ir atrás, tem que ter força de vontade. Acho que isso é o principal. Outra pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante. Uhum. Em toda essa trajetória, não necessariamente, como eu posso dizer para você, às vezes não tem incentivo. Às vezes não tem alguém assim. Na maioria das vezes não tem. Cláudia, a gente não tem. Que legal. A gente parabéns, se magoa, a gente fica chateada, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo com você na sua cabeça, né? Porque às vezes você vê, quando eu comecei com o programa, que eu comecei a montar esse programa na minha cabeça, todo mundo em casa ficou assim, né, pra mim. O que você quer fazer com o programa? Faz maquiagem, agora programa. Como assim? Programa do quê? Vai falar do quê? Já conta a história do programa. Entendeu? Vai falar do quê? O programa foi um convite que me fizeram, justamente por conta da pandemia. Eu fiz live todos os dias, porque assim, gente, traça um objetivo e vai. Eu queria vender meus cursos. Eu montei meu curso. Mandei uma pessoa editar, tava pronto. Como que eu vou vender isso agora? Porque até então eu não era tão adepta à internet assim, né? Nem sabia mexer direito pra fazer live. Botava meus filhos do lado e falava, põe aqui, clica o negócio aqui. Então, assim, a gente se Mas você queria. Mas eu queria. Eu quis, né? E aí eu falei, e agora? Como que eu vou vender esses cursos? Eu falei, eu tenho que usar o que eu tenho a meu favor, né? Eu não tinha grana pra pagar uma agência pra fazer lançamento, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Eu falei, não, eu quero vender. Como que eu vou vender isso agora? Falei, bom, eu tenho muito conhecimento com artistas, eu tenho muita gente que pode me trazer pessoas além do meu Instagram, né? Falei, eu já sei, vou fazer lives diárias, cada dia com um artista diferente. E vou falar pra ele ir se maquiando lá também e falar dessa importância de saber se automaquiar, a importância da autoestima, sabe? Pra autoestima da mulher. E mesmo que a pessoa tá em casa, falar que ela tem que se arrumar, que ela tem... Enfim, comecei a fazer. Fiz essas lives assim diário durante um mês. Olha só, todo dia fazer live. Todo dia. Todo dia eu fazia um roteiro de live diferente. Nem imaginava o que poderia acontecer, né? De programa. Não. Eu fiz essa live todos os dias. E aí consegui vender meus cursos. Vendia meus cursos. Onde foi o que eu alavanquei também no Instagram, né? Porque eu comecei a trazer bastante público pra mim. O engajamento foi lá em cima. Foi muito bacana. Passando um pouquinho essa fase dessa pandemia, eu já estava até no Edu Guedes, tinha acabado de sair do SBT. E aí eu tinha uma amiga astróloga
Porque eu fiz muito conteúdo também pra Beleza na Web, uma loja super conceituada aqui. Não sei se eu posso falar nomes, mas eu acabei já falando, né? Mas eu entrei com ela quando ela começou, né? Faz parte da sua história? Faz parte da Então, minha história. Faz parte da minha história. Pode Fui a primeira expert. Hoje em dia é a loja maior, o e-commerce maior, né? Que tem dentro da Beleza. Hoje em dia. Tanto que eles venderam, hoje pertence ao Grupo Boticário. E... Eu até me perdi no que eu ia falar, gente. Que eu é muita coisa na minha cabeça. Você fazia as lives. O curso das lives. Os cursos, isso. até chegar ao programa. Ah, tá. Eu conheci a astróloga através da Beleza na Web. A gente foi fazer conteúdo junto, tal. Ela fazia conteúdos pra Beleza. E a gente ficou muito amiga. E quando ela foi chamada pra ter um programa na VRT, onde eu tenho o programa hoje. E ela falou, Cláudio... Só explicar um pouquinho. VRT é um... VRT é um canal de streaming. É uma TV, é um canal de streaming. E aí ela falou, Cláudio, eu tô super nervosa, eu vou fazer um programa, vou gravar uns pilotos, tal. Você não quer me maquiar? Eu falei, vou, claro que eu vou. Fui maquiar ela. Quando eu cheguei lá, na produtora, a dona da VRT veio conversar com ela, tal, eu maquiando, aquela coisa. E ela falou, nossa, eu preciso de uma... Eu tô procurando uma pessoa pra fazer um programa de maquiagem, né? Falando com a minha amiga, não tava falando comigo. Mas você ouviu ali. Eu quietinha maquiando ali, ó. Só ouvindo. Aí ela falou, então, eu preciso de uma maquiadora que seja influenciadora, assim, tal. Mas eu não quero falar de maquiagem, não quero um programa para dar dicas de maquiagem. Eu quero um programa fora da caixinha. Aí ela falou, eu não quero também blogueira. Aí eu falei... Acho que eu preencho esses requisitos. Fiquei quieta, né? Aí minha amiga já virou e falou assim, como assim? Você tá com uma pessoa aqui do lado, você já viu o conteúdo dela? Vou te dar o Instagram dela, vai lá olhar. Ela fez assim, da hora. Amigona, hein? Qual o nome da sua amiga, Jaqueline, que astróloga, ela é maravilhosa. Outra coisa muito bacana que eu percebo, Cláudia, é que nós não fazemos nada sozinho, né? Não. Quantas pessoas passaram pela sua história porque que te ajudaram? Eu acho que Billy, a pessoa da escola, são pessoas, a gente tem que estender a mão pra gente também, né? Sim. Não que a gente tenha que fazer alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Sim. Mas as coisas vêm automaticamente, né? Porque você faz de coração, você faz de eu sempre fiz as coisas... o Evandro tá aí que ele não vai negar isso. Eu faço as coisas, não é porque quem você é o que você pode me proporcionar. É porque eu gosto de você e realmente, entendeu? Sim, é o que eu quero fazer. Então eu sempre pensei assim, e graças a Deus até aqui sempre deu certo, porque sempre as pessoas lembram de mim em algum momento, sabe? Sim. E eu sou muito grata por isso. Acho que a gente tem que ser grato. Sim. E esse negócio, daí a dona foi assistiu lá algumas coisas, algumas lives, que foi na época que eu tava fazendo um monte de live. Quietinha ali. Eu quieta, não falei maquiando. Nada. Terminei de maquiar, ela falou assim, antes de eu terminar, ela falou assim, depois você vai lá na minha sala falar comigo? Aí eu falei, vou sim. Quando eu cheguei, ela falou, eu adorei como você fala e não sei o que, tal, espontânea. Eu quero isso. É isso que eu quero. Você toparia? Você toparia fazer um programa aqui comigo? Eu falei... Ai, topar eu topo, mas eu não tenho nem ideia do que eu... Eu falei, medo eu não tenho, eu vou, mas assim, eu preciso entender direitinho como que funciona, né? É um outro universo. Né? Porque assim, eu sempre estive por trás das câmeras, então assim, eu não tenho esse medo, eu já sabia mais ou menos como funcionava, mas até então, entregar um programa ali pronto é diferente, né? Aí eu falei, então... Mas o que você precisa? Ela falou, não, eu quero que você pense no estilo do programa. Eu vou deixar o seu critério. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom. Fui pra casa, fiquei pensando. E isso, ela assim, passava um mês, ela mandava mensagem. E aí? Um mês? Escuta, mandava mensagem. Passava 2, ela mandava mensagem. Eu de falei, novo, calma. Ela gostou de você, demais. É por isso que eu tô te falando. As coisas são quando tem que ser. Exatamente, porque depois de um mês... Quando ela poderia, não é nosso... Ela poderia olhar e falar, poxa, um mês, não falou nada, vou ver outra pessoa. Exatamente. Ela gostou de você. Ela gostou. Aí ela falou assim... Isso, passaram-se 6 meses. 6 meses. Ela, Cláudia, e aí? Eu falei, olha, eu já desenhei todo o programa, já estou na minha cabeça com esse programa, só que é o seguinte, eu não vou falar ele pra você. Eu vou fazer um programa. Se você gostar, você põe no ar, se não, fica como se tivesse sido um piloto, um teste. Eu fui,
Aí, nisso, toda a minha ideia eu tive que passar para uma outra pessoa, né? Que é o diretor do meu programa hoje, Thomas. Quando eu falei para ele, ele falou, Cláudia, meu Deus, eu nunca dirigi programa. Como que eu vou fazer isso? Eu falei, não, é assim, assim, assado. Não, dá para fazer. Eu falei para ele, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Foi. A gente fez o primeiro programa que foi com o Evandro. Ele estava na clínica internado ainda. Eu falei, Evandro, você topa fazer esse primeiro programa comigo? Ele, claro que eu topo, vai lá. Fiz na clínica. Evandro Santo. Um beijo, meu um abraço, amigo. Evandro. Ó, você é nosso parceiro, hein? Pois é. E aí ele estava internado na época. Eu falei, você topa fazer? Ninguém tinha feito nada com ele lá ainda, né? Aí eu falei, você topa? Ele falou, lógico que eu topo. Com você eu topo e tal. Jornalista se mordendo de inveja. Ninguém tinha feito nada ainda com ele. Cláudia, furo jornalístico. Aí foi, praticamente. Aí eu peguei e fiz o primeiro programa com ele. Nossa, quando eu entreguei o programa pra ela, era pra ser um programa tipo programa da tarde, sabe? Revista eletrônica, aquela coisa. Entreguei o programa pra ela, falei, assiste e me fala. Até o nome foi eu que fui atrás, tá? O nome... Entreguei. Quando eu entreguei, passou meia hora, que é o tempo do programa, ela me ligou, ela falou assim, eu não vou poder pôr esse programa à tarde. Eu falei, por quê? Ficou ruim? O que aconteceu? Aí ela falou assim, é programa pra noite, seu programa tá muito bom. É programa pro horário mais nobre, eu não posso jogar seu programa aqui à tarde. Não tem como, eu tenho que jogar o seu programa no horário melhor. Aí ela me colocou o primeiro programa já à tarde, e aí eu tive que sair correndo pra gravar, porque eu só tinha gravado o piloto, né? Sim. Aí saiu, aí foi onde começou, né? Hoje em dia eu já tô no 2º ano já de programa. Graças a Deus ela sempre manda mensagem elogiando, ela sempre me liga, uma pessoa incrível, a Drica, da VRT. E tô aí com o programa com... Mãe de 4 filhos. 4 com o nome dos filhos. Júlia, Gabriela, Pedro Henrique e Maria Eduarda. A mãe não esquece, ela fala o nome certinho. O pai, tem pai que esquece às vezes. Esquece até como escreve, né? Olha lá. Mãe, eu tenho um só, Isaac, um beijo. Mãe, maquiadora, artista da beleza e apresentadora agora na área de comunicação. Que legal, Cláudia. Eu acho muito bacana exatamente isso, que você, além de empreender, você está sempre disposta a aprender também. Sim, né? Acho que a gente tem que aprender todos os dias, né? Isso. A gente aprende. Cláudia, outra pergunta bacana aqui é, na sua vida você descobriu sua vocação e coisas novas que você tem feito. Não me vejo hoje sem ser na área da beleza, de alguma forma. Sim. Agora, isso não é tão fácil, às vezes. Às vezes a pessoa saiu do emprego e ela fala, mas o que eu vou fazer? Qual que é a minha vocação? Qual dica que você daria para uma mulher hoje para descobrir a vocação? Qual caminho ela deve seguir? Se permitir. Acho que essa é a dica. Se permitir errar. Se permitir errar, se permitir experimentar. Entendi. Entendeu? Porque assim, se eu não tivesse me permitido não é fácil. fazer... Não é fácil. Porque as pessoas têm esse medo, né? Esse bloqueio. E se der errado? Se der errado, é porque não era pra ser. E você aprendeu com aquilo, pode ter certeza. Alguma coisa você tirou dali. Óbvio que na sua trajetória, nem tudo foram flores. Né? Não. Momentos de solidão, tristeza, choro, raiva. Sim, porque imagina você fazendo uma coisa que você acredita e você não ter dinheiro. Aí a pessoa fala, o que você tá fazendo isso daí? Você acredita como? Não vive de... Você precisa de dinheiro. Sim. Porque as pessoas não estão no mesmo propósito que você, né? E a gente tem que ir vindo aos poucos. Não é no começo que você vai... Hoje em dia eu tô em um patamar que, assim, eu tenho como dar preço no meu trabalho. Mas no começo não é assim. Você acaba indo por preço, sabe, lá embaixo, só pra pessoa experimentar como você trabalha. Você acaba indo fazer trabalho de graça. Você se permitiu. Entendeu? Você vai fazer trabalho de graça pra você mostrar o seu trabalho. Então eu acho que isso é muito importante. Você tem que ser humilde. É isso que eu ia falar, uma lição de humildade. Né? Você tem que ser humilde. Porque muitas vezes a pessoa acaba de fazer um curso e fala assim, eu não vou fazer o negócio ali por R$100. Vai, você tem que ir. Como que a pessoa vai conhecer seu trabalho? Eu não vou fazer esse brigadeiro. Não, eu paguei R$2.000 num curso pra eu ir ali fazer um negócio por R$50. Você tem que ir. Vai. Você tem que ir. É aí que você vai conquistar. Porque às vezes, nesse lugar que você vai, isso pode te gerar conhecer outras pessoas também. Que, obviamente, vão entendeu? te ajudar. Que vão te ajudar e que vão te chamar para outros trabalhos. Então é assim, você tem que ter humildade.
Eu tenho reforçado aqui que para as mulheres e para as mães, mas obviamente que os homens também que vão assistir esse programa podem absorver Sim. todas as dicas que a Cláudia Sim. está dando aqui, mas para a vida deles. Sim. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta sobre isso com você. Em algum momento, óbvio que você estava no mercado da beleza, hoje você empreende, você sente o machismo também das pessoas, de olhar, mas pô, você é mulher e tal, você vai fazer tal coisa? Nesse mundo Ou você da já beleza... sentiu isso? Sim, eu já senti muito, porque assim, eu sou muito de tomar frente das coisas, né? Então, assim, tem muitas vezes que às vezes as pessoas não falam, né? Mas você sente olhares, pelos olhares, né? A pessoa fala, não, mas você que vai fazer isso, você que... Enfim, no mercado da beleza, da maquiagem, o pessoal... antes, eu acho, eu senti muito esse tipo de preconceito com relação a maquiador gay, porque as mulheres mesmo, elas tinham aquela coisa, maquiador bom é maquiador gay. Nossa, as próprias mulheres. Próprias mulheres. Quando você chegava. Próprias mulheres. Você sentia Maquiador que bom ele é já... maquiador. Então, assim, você tem que se superar a todo momento. Você mostrava Você tem que mostrar o seu trabalho, né? Você não pode simplesmente porque a pessoa te olhou assim, ai, mas você que vai maquiar muitas vezes no SBT. E artistas tal, e falavam, ah, mas quem que vai maquiar? Ah, falou, você, tipo assim... Porque eles esperam um gay que vá lá fazer. Gente, não tenho nada contra, acho que todos têm o seu lugar. Tenho amigos, assim, eu sou apaixonada por meus amigos que são gays, entendeu? Não é isso que eu quero dizer. Foi o que você falou, a mas eu acho que democrática. É democrático para todos. Mas a única questão é assim, a gente não pode julgar as pessoas. Antes de conhecer o trabalho. Não pode julgar. Por isso que você falou assim, o homem também pode? Pode. Homem tem essa dificuldade em ser maquiador, porque daí ele já é rotulado com ele é gay. Mas por que esse tabu? Eu seria péssimo, porque meu dedo é muito gordo. Imagina eu tentando Você sabe que tinha um amigo que era cabeleireiro lá no SBT. O Val. E ele não é gay. Ele né? Então, assim, ele tinha essa coisa. Ele falava, Cláudia, eu sou muito... falou que nem você, por isso que eu lembrei dele. Ele falou, olha aqui, eu não tenho delicadeza pra maquiar. Eu falei, tem, Val. Você já tentou? Falei, tem. Você tem, porque ele fazia uns cabelos, assim, incríveis, né? Ele falou, não tenho. As pessoas falam, acham que querem ou mulher, ou querem gay. Eu falei, não tem isso. Eu falei, tenta. Hoje em dia ele é um baita do maquiador. Depois que ele começou a maquiar, ele faz melhor maquiagem do que cabelo até. Olha então, assim, é por isso que eu falo que a gente tem que se permitir. Não pode ir pelo que os outros pensem, ou que os outros esperam de você, entendeu? Eu percebo na sua trajetória, Cláudia, assim, se permitir, ser humilde também. Ser humilde. Ter coragem também. Sim. Porque, obviamente, que em algum momento, quando as pessoas te olhavam assim meio torto e tal, você poderia, e é natural às vezes, até você meio que... Poxa, se eu fosse maquiar o Silvio Santos, eu ia ficar meio... Você já maquiou o Silvio Santos, Cláudia? Não. Deixa eu explicar por quê. Porque, assim, como hoje eu saí do... eu saí do SBT, mas eu tenho contrato ainda com o Raul Gil, então eu ainda faço ele. Mas faz o Raul Gil, obviamente. Eu ainda faço. O que acontece? Os apresentadores, eles são fixos sempre com algum maquiador. Ah, o do Silvio tá? deve ser assim. O do Silvio, quando eu entrei, tinha acabado de... O maquiador dele tinha acabado de aposentar e tinha começado uma outra, né? A Silvinha, inclusive. E ela tá com ele até hoje. Então, assim... Você conhece ela, obviamente. Conheço, claro. Trabalhava com a gente lá, a equipe. Então, assim... não tinha um porquê de uma outra pessoa fazer. Sim. Entendeu? Porque ela estava lá sempre. Mas eu digo assim que você... Mas, então é porque não teve a oportunidade de ela não estar. E assim, enfim. Eu sempre tive vários apresentadores ali na casa, então... Mas de você não tremer na base, eu quero dizer, entendeu? De você olhar assim, ele é um... Eu nunca tive esse medo. É um artista, é um cara importante, eu vou fazer aqui o meu trabalho muito bem, vou entregar. Eu sempre pensei da seguinte forma, você tem que entrar, você tem que ter confiança no que você faz, né? Então você precisa ser a melhor no que você faz pra você, não pros outros, né? Então você precisa ter confiança naquilo que você faz, por isso que eu falo que tem que estudar sempre. E... Sempre quando eu cheguei em algum artista, por mais, né, que você tenha aquela coisa, fala, nossa, você só via a pessoa na televisão, você via aquela coisa, você chegava no artista, dava aquele nervosinho. Mas eu sempre perguntei, o que você quer, o que você gosta? Eu acho que é isso que você tem que levar pra vida. Com qualquer cliente. O que você gosta? Como você gosta?
Aí Não o é resto que você você, quer. o resto você sabe fazer. Sua filha tá seu maquiando trabalho. também, né? Minha filha tá maquiando. Olha, o legado da Cláudia já está. E ela relutou também, viu? Ai, Relutou não sei. também. Aí eu falei, irmão, na pandemia eu falei assim, você quer? Você começa aí comigo de assistente no Edu, você vai aprendendo, vai fazendo algumas coisas. vendo. Hoje em dia ela fica mais lá do que eu. Tá vendo? O Edu até brincou comigo outro dia. Não é mais você minha maquiadora, é a Gabi. Falei, tá bom, Edu, fazer o quê, né? Cláudia, mais ou menos, você tem ideia de quantas entrevistas você já fez lá no programa, no Além da Make? Eu já fiz 54 entrevistas. 54 entrevistas. Eu tenho certeza que as pessoas contam suas histórias lá. Tem alguma história que você lembra, assim, que realmente mexeu com você, que você ali ouviu e obviamente que todas as histórias mexem com você, mas alguma que pegou mais ali, algum gatilho, assim? Nossa, tem tanta história, tanta coisa. Eu acho que... Vamos falar das mais recentes, que eu me lembro mais, assim, com detalhes, né? Eu acho que é a história do Moacir Franco. Moacir Franco. Porque eu me emocionei mesmo com ele, porque ele me falou uma coisa que eu não sabia. E olha que eu trabalhei muitos anos com ele, e eu não sabia. Que quando ele ia em algum programa... Tanto que ele chorou no programa, consegui emocionar o Moacir Franco. Ele me falou o seguinte, olha, quando eu vou nos programas, as pessoas só querem saber, e do meu lado como artista, como ator. Porque a praça é nova, a praça é nossa, desculpa. O Carlos Alberto, a sua amizade com o Silvio, a sua amizade com o Carlos, eles querem ver essa parte de ator. E eu tenho milhares de música aí no mercado, música dele. Porque é a minha paixão como compositor. E as pessoas não dão abertura pra eu falar da minha música. E você deu. Eu só falei de música no programa. Aí trouxe uma pessoa que inclusive tinha uma admiração incrível com ele. Foi uma pessoa que ele foi jurado, que ele julgou essa pessoa no programa do Raul Gil. E eu coloquei ao vivo pra falar com ele. Nossa, ele chorou. Olha só. Aí ele chorou. E você então, se emocionou também. Sim, né? porque imagina só, uma pessoa... com a bagagem que ele tem, a importância que ele tem TV, na né? música. Na música, tem muitos artistas aí que tem a música dele que ninguém nem sabe. Né? Muitos que fizeram muito sucesso, a música dele. Né? Fora as músicas que ele canta. E ele não tem essa abertura que ele gostaria hoje de estar cantando. Inclusive, Moacir Franco, pode entrar. Tô brincando. Eu tô procurando aqui, gente. Calma, se um dia o Moacir quiser vir aqui, ele vai poder falar de música. Ele é palmeirense? Ele é palmeirense. Eu não sei, ele é. Eu sou palmeirense. É que eu não sou Fala palmeirense. de futebol, tá? Enfim, tudo bem. Além do Moacir Franco, uma história feminina também, de superação? A Ana Paula Minerato também foi uma história bem bacana, sabe? Dela. Porque... Você olha, você fala assim, nossa, é uma menina linda, uma menina, sabe, que consegue tudo que quer, e não é bem por aí, né? Ela tem uma história linda, ela tem uma história de vida linda, ela não... não sei se tem que entrar nesses detalhes. Não precisa. Mas é do trabalho, a luta. Então ela tem uma luta, assim, e às vezes as pessoas julgam por ela ser bonita, por ela ser, né, por ela estar sempre em evidência. Eu acho que é uma história, tanto que eu falo que eu adotei ela, né? Eu falo, é minha filha. Viu, Ana Paula? Mas são quantos? 4? Eu não canso, né? Eu tenho 5, tenho 6, né? Porque eu tenho o Evandro. O Evandro eu adotei total, né? O Evandro eu levei pra minha casa, você sabe, né? Então, é isso. Que legal, Cláudia. É isso, acho que a gente... É isso, é essa troca com pessoas, entendeu? Acho que é importante. E eu acho bacana também, Cláudia, que não necessariamente... Eu tô aprendendo isso também. A história, obviamente que as pessoas gostam de histórias de pessoas muito famosas e tal, mas às vezes a pessoa que é sua vizinha ali, que tem uma história incrível que pode te... incrível, que você aprende... Você fala, poxa, nunca pensei por esse lado, nunca parei pra... E o mais legal, por exemplo, hoje aqui eu aprendi muita coisa com você, porque eu posso levar pra minha vida. Sim. E muita gente que tá assistindo, muitas mulheres, muitas mães... eu acho que esse é o grande barato, entendeu? Essa corrente do bem, que a pessoa assiste e de alguma forma o que você falou vai reverberar na vida dela. E sabe que não é fácil você trabalhar fora você tendo filho. Por quê? Muitas vezes você não tem com quem deixar, muitas vezes você tem um horário que nem eu tinha esse horário meio maluco no SBT.
E às vezes eu tinha que estar lá até horário à noite e não tinha quem pegasse criança na escola, e não tinha quem ficasse à tarde, não tinha. E aquela loucura, sabe? Muitas mulheres não têm apoio do marido. Também. Então, eu não tinha muita rede de apoio de família perto, porque eu morava um pouco mais longe. Então não tinha essa rede de apoio. E, nossa, muitas vezes eu pensei em desistir. Não vou falar que não. Muitas vezes eu falei, quer saber? Eu vou parar, chorava. Falava, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, eu vou parar, vou ficar em casa, vou cuidar deles, entendeu? Mas só que hoje eu percebo que tudo que eu fiz é pra eles. Sim. Eu fiz por eles. Sim. Que talvez eles não tivessem tido toda a condição que eu tive de dar, sabe? De dar como exemplo também. De correr atrás das coisas. Porque eu acho que hoje em dia tem muita criança também que tem tudo muito na mão e não dão valor, né? É verdade. Né? Porque... o processo, né? O trabalho. O processo, sabe? Hoje em dia eu vejo minha filha tem 25 anos, ela se formou, acabou de se formar. Eu ajudei com a faculdade. Eu não vou te dizer que eu paguei a faculdade dela, mas eu ajudei. Ela pagou com o trabalho dela, sabe? Ela começou a trabalhar em casa fazendo unha. E aí, hoje ela é design, a mais velha, não. Não, mais não velha. é que tá maquiando. Não. Então, tem a outra também. Aí, ela de 25 anos, ela começou a fazer, mãe, eu quero começar a fazer unha. Eu falei, faz. Eu deixei ela começar a fazer unha, assim, no meu apartamento, entendeu? Eu falei, usa aqui a sala, faz unha, atende seus clientes, entendeu? Obviamente. Poderia falar, não, aqui dentro de casa não, vai trabalhar fora de algum... Não, começa a atender suas clientezinhas aí. Aí nisso ela foi aprendendo, ela fez... Hoje em dia ela é uma designer de unhas de gel, assim, incrível. Né? Ela não tem horário na agenda dela. E ver o esforço dela, fazer essa faculdade, então. E fez a faculdade de enfermagem, acabou a faculdade, sabe? Se formou. Essa outra que está trabalhando comigo também, ela está no 3º ano de biomedicina. Então, quer dizer, eu acho que eu não errei tanto, né? A mãe sempre é julgada, tá? Se a mãe trabalha fora, a mãe é julgada. Se a mãe tá em casa, a mãe é julgada. Né? Se a mãe faz demais, é julgada. Se faz de menos, é julgada. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor pra gente, porque isso vai reverter também pros filhos, entendeu? Porque a gente vai atrás de buscar coisas para poder dar o melhor para eles também, o melhor ensino, o melhor... A gente tem que dar, e o melhor que a gente tem a dar para os filhos são exemplos. Então, eu acho... Bacana, hein, Cláudia? Eu acho que é isso. Bonito isso, né? Que você falou agora delas olharem para você como exemplo, né? Hoje em dia elas batalham pelas coisas delas, sabe? Elas foram, no final do ano, elas resolveram morar sozinhas, as duas. E elas pagam o aluguelzinho dela, pagam as coisas delas. Então, assim, eu acho que isso é gratificante, porque, assim... eu criei filho para eles serem independentes. Sim. Eles têm que ser independentes, independente do que eu posso ajudar, do que eu posso fazer por eles. Mas... Então é isso, gente. Sinto que a Cláudia está se emocionando aqui. Acho que calma. Ela fez Moacir Franco chorar, mas acho que ela pode chorar aqui, né? Falou dos filhos. Não tem como. Eu também vou falar do meu aqui, o Isaac. Isaac, eu te amo. Cláudia, recado para as mamães que vão assistir esse programa, para as mulheres que, enfim, elas não querem, ou talvez não querem ser mães, mas estão numa situação difícil, né? Pensam em empreender e, enfim, óbvio que você deu várias dicas aqui, mas se você pudesse resumir aqui para dar esse recado, a gente já está indo para o final já do nosso podcast. Eu acho que, assim, o que eu falo sempre para as mulheres, um modo geral, né? Independente de serem mães ou não. Sempre terem um objetivo, né? Terem um objetivo na vida, independente de você ser casada, de você ter filhos, de você... Tem um objetivo próprio seu, porque isso é tão válido pra gente, sabe? A questão da gente ter um objetivo, correr atrás e fazer com que aquilo aconteça. Não é fácil essa trajetória, não é fácil o empreender, não é fácil nem trabalhar em CLT, porque tem pessoas também que não têm essa veia de empreender. Mas qual o problema dela correr atrás e trabalhar também numa CLT? Não tem problema algum, eu acho que cada um tem o seu perfil, cada pessoa tem um perfil. Mas eu acho que a gente não pode deixar isso para trás, não pode deixar isso, porque isso acaba entristecendo, isso causa depressão, causa tantas coisas que a gente viu acontecendo agora na pandemia, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Você tem um objetivo, vai atrás.
né? Não é fácil, não pensa que é fácil para ninguém. Hoje em dia, com várias histórias aí, eu sei que não foi fácil para ninguém. Não foi desde o começo flores, mas com certeza você vai colher flores depois no final. Que bonito, gente. Você vai colher flores se você trabalhar, né? Você tem que correr atrás. Cláudia, eu sempre peço aqui para os meus convidados, eu devia ter te avisado antes disso. Ai, meu Deus! Calma, assim. A sua história é muito legal. Se tem alguma dica, por exemplo, de um livro que te inspirou, pode ser um filme, um documentário, algo que tenha muito, que te inspirou, que de alguma forma também te ajudou. Para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, falam, legal, a Cláudia falou disso aqui, eu vou lá, vou atrás. Você sabe que eu sou péssima para nomes, né? Você tinha que ter me avisado mesmo. Porque eu assisto muita coisa, eu vejo muita coisa, mas aí eu esqueço os nomes. Você pode ver que a gente tava falando de uma série aqui. Eu falei, aquela série que tem tal coisa, tal coisa. Eu tenho um problema sério com nome, gente. Mas pode ser enfim... Um livro da Bíblia, o que você quiser, fica à vontade. Ai, meu Deus do céu, olha o que ele me põe agora aqui de... Isso aí é um desafio, gente. Ou pode ser assim também, algo que você usa pra você também, algum material que você gosta de estar ali pra se fortalecendo. Fica à vontade. Cara. Se não tiver também, não tem problema nenhum. Não, eu acho assim, que a gente tem que sempre se espelhar em pessoas que sempre estão buscando aprender e ensinar. Porque essas pessoas que se doam bastante, que ensinam, estão dispostas a ensinar, elas... É um dom, tá, gente? Eu acho que é um dom. E é isso que Deus nos ensina, né? A gente se doar para as pessoas, independente do que a gente vai ter em troca, né? Sem olhar a quem, né? Enfim... então eu acho que assim, essa inspiração, procura, sabe, sempre alguém, a gente se identifica sempre com algumas pessoas em algum momento da vida. Mestres, então, né? São pessoas fases, eu acho que a gente se identifica com algumas pessoas que falam assim, nossa, eu queria, como essa pessoa trata de uma forma leve certos problemas, como ela passa como ela atingiu esse objetivo dessa forma tão, né, tranquila. Então assim, se inspirem em pessoas que tem a ver com você, né? Então, hoje em dia a gente tem a internet aí, tem pessoas que fazem live, que fazem palestras, que fazem... tem uma pessoa hoje que ela é muito minha amiga, que você até perguntou dela hoje aqui, que é a doutora Naí. Nossa, como eu me inspiro nela, como ela é uma pessoa maravilhosa. Uma indicação. Ela é uma pessoa incrível. Eu tô falando isso hoje, mas assim, eu tenho várias pessoas. Eu me inspirei muito, por exemplo, acho que hoje eu me vejo... que eu achava elas muito parecidas, sabe, na personalidade. Minha avó, eu achava ela muito parecida com a Hebe, né, porque a Hebe sempre foi uma mulher muito empoderada, ela sempre foi uma mulher que não tinha medo de falar poderosa, as coisas, né, ela passava isso, né, sim. Mas era uma mulher, ela tinha suas fragilidades, ela tinha seus medos, problemas. seus problemas, então é isso, eu acho que a gente tem, né, independente dessa capa que a gente tem aqui, a gente tem todos os nossos problemas, nossas fragilidades, então é isso, eu acho que procure pessoas que você se inspire, que se identifique com essas pessoas, com a história de vida dessas pessoas. E hoje em dia, a doutora Naí, ela me inspira muito. Ela sabe que ela tem uma história. Hoje em dia eu conheço a história dela como artista, mas conheço a história dela como pessoa. Vida, né? Porque eu tenho essa amizade com ela há muitos anos, né? Então eu sei que ela é uma pessoa assim, batalhadora, uma pessoa inspiradora mesmo, né? Ela é uma pessoa que ela tá sempre em prol de ajudar o próximo. E ela tem muitos problemas. E ninguém imagina isso, né? Entendi. Então, as pessoas podem acompanhar também a doutora Naí doutora na internet. Naí, por favor. Que é muito bacana. Cláudia, estamos já no final. Sim. Fale das suas redes sociais, do programa. Deixe o seu recado final. O meu programa ele vai pro ar, o Além da Make, todas as quartas-feiras, às 22 horas, pela VRT Channel. Rapidinho, você falou do nome do programa, foi você que deu. De onde você tirou esse nome? Porque eu falei que a gente tem que ir muito além. Não só falar sobre maquiagem, a gente tem que ir além. Então, acho que veio essa inspiração em mim. Eu falei, a gente tem que... nossa, o nome casou tanto. Porque além tudo que a gente... Make. Além da make. Então, me deu um leque, assim, pra falar sobre o que eu quiser. Então, acho que é isso. A gente pode ser o que a gente quiser, né? Então, a mulher pode ser o que quiser. Então, acho que é isso, gente. A gente pode estar onde a gente quer, aonde a gente quiser estar, em qualquer momento. Então, a gente tem essa... pra ir além. Então, o programa vai ao ar todas as 22 horas. Quem não acompanha ainda, acompanhe. Todo dia? 22 horas, quartas-feiras, pela VRT Channel. Dá pra assistir
pela internet. Então procura lá VRT Channel. Baixa e tem o link, o tem um aplicativo da VRT também, Tá. da VRT Channel. Você pode baixar É um no celular. streaming, assim? É uma TV de streaming. Então você pode assistir tanto pelo site, pelo celular, pelo. Na enfim. TV também dá. Na TV, que se for smart, dá pra assistir, tá. né? Se não, pelo celular, onde você tiver, você consegue acessar. Tem alguns canais também que são pela rede de canal. Como que chama? Canal a cabo. Sim. Mas eu não sei dizer assim de cor quais são. Mas nós estamos em mais de 150 países, então é muito bacana o programa. Minhas redes sociais é Cláudia Zani Oficial. Cláudia Zani, com 2 N's e I, Oficial. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês curtam o meu trabalho, curtam lá o programa. E pode me chamar também no direct para falar o que vocês acharam, tá? Inclusive dessa entrevista aqui, tá, gente? Senhoras e senhores, a Cláudia não para. E quanta coisa legal, Cláudia. Muito obrigado. Eu poderia pela ficar sua falando aqui presença. 2 horas, depois que eu bater Não, 3. Uma série, entendeu? Você gosta de série? Eu gosto de Dá pra série, fazer uma eu gosto de série série. aqui. Mas você vai voltar, você sabe disso. Você vai voltar, Sim, Cláudia. sim. E legal, Cláudia, muito obrigado. Sua história, olha, super assim, uma Obrigada. história inspiradora mesmo. E é o que eu falo, esse programa História em Movimento, exatamente para contar histórias de pessoas, Verdade. histórias que possam inspirar e, enfim, todo mundo vai receber aí essa ajuda, essa força. Cláudia, muito obrigado. Imagina, Você é obrigada bem-vinda sempre aqui nesse projeto. Pessoal, É sempre. esse foi História em Movimento. Um beijo para você, beijo mãe, feliz Dia das Mães para vocês, até mais. Feliz Dia das Mães.